Olá, gurizada. Eu fiz esse filme para esse vídeo para ajudá-los a rememorar os conteúdos que nós trabalhamos no quarto bimestre. Lembrando que a temática que nós estamos abordando é ciência e sociedade pós-moderna. A modernidade, vocês sabem, ela foi consolidada no século XVIII, século XIX, fundamentada em 3 elementos: a ciência, a industrialização e o capitalismo. Esses 3 elementos eles vão decorrer de uma revolução também social e cultural do momento. A burguesia está em ascensão, o Estado se desvincula da igreja e passa a ser um Estado laico, a produção do conhecimento que estava vinculada somente às igrejas ganham agora novos ares com as universidades e a autonomia desses centros de estudos, né, que passam a ser, de certa forma, a receber uma grande influência da burguesia, e também o capitalismo no sentido de produção de riqueza, de exploração das riquezas naturais principalmente, e o desenvolvimento do setor privado. Esses elementos eles vão impulsionar o desenvolvimento tecnológico que vai acontecer em seguida, no século XX e no século XXI. É claro que isso vai estar vinculado à questão de interesses, tanto por parte do Estado quanto... Isso é importante a gente relembrar, porque no século XX, no século XXI, interesses econômicos e interesses políticos vão estar articulados de tal forma que são eles que vão fazer com que o desenvolvimento tecnológico aconteça, que o avanço da ciência aconteça. Portanto, é impossível pensar nesses séculos a independência total desses fatores. E às vezes nós até misturamos e confundimos. Estado é a economia é o próprio Estado. De fato, é quase impossível desvincular, mas, claro, conceitualmente existe uma diferença muito grande aí que fazem com que nós continuemos a pensar a relação entre eles. Portanto, como elementos diferentes, mas dependentes em alguns fatores, principalmente no que se diz respeito ao desenvolvimento tecnológico. É claro que quando se tratam de interesses políticos e interesses privados, eles são distintos e são distintos. O setor privado vai priorizar investir recursos em pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos e científicos que lhes garante lucro, que lhes dê retorno financeiro. Não está preocupado com o bem comum. Isso é tarefa do Estado. Então, o Estado vai se preocupar com isso. O Estado vai se preocupar com o investimento tecnológico, o investimento científico que ele vem a fazer. Esse investimento científico ele tem que retornar para todos na sociedade. E aqui está o grande elemento para a gente entender como é que funciona o sistema capitalista hoje. O sistema capitalista ele está vinculado diretamente às necessidades do Estado, assim como o Estado depende do sistema capitalista atualmente. Então, uma grande empresa, para fazer um investimento de um projeto, muitas vezes ela recorre ao BNDES, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Nacional, para captar recursos. Só que esses recursos do BNDES são recursos tirados dos nossos impostos. Somos nós que pagamos. E essa empresa pega esse dinheiro, né, investe no seu produto. Claro que ela paga um juro, mas o juro é pequenininho, é pequeno. Esse juro é bem menor do que o que nós pagamos depois se compramos o produto dessa empresa e atrasamos, por exemplo, uma parcela, né? Mas compramos o produto da empresa que foi financiado com o nosso dinheiro bem mais caro. E é assim que o sistema se alimenta.
Ou seja, nós estamos pagando duas vezes. Uma vez o governo possibilitou que a empresa pegasse o recurso e a outra vez nós desembolsamos diretamente pagando para a empresa, né? Então, isso é interessante a gente notar porque essa relação vai se configurar como uma relação de dependência em que o desenvolvimento científico vai depender diretamente deles. A ideia que se criou em torno da ciência de que ela é autônoma, de que ela é independente. Não é. A ciência não é independente, a ciência não é autônoma. A ciência ela está movida por interesses políticos e interesses privados. E uma vez que o interesse privado está vinculado diretamente ao sistema capitalista, o interesse que move a empresa ao investir na ciência ou na tecnologia é o lucro, não tem outro. Essa é a finalidade dela. Tá? Já o Estado não. A finalidade do Estado, mesmo investindo em desenvolvimento tecnológico, que não é o caso do Brasil, em ciência, que também não é o caso do Brasil, é o bem de todos. É disponibilizar o produto ou o bem produzido pela ciência em benefício da sociedade como um todo. O desenvolvimento científico e tecnológico, ao longo desses séculos, eles possibilitaram que nós desenvolvêssemos principalmente algumas áreas de conhecimentos que beneficiam a vida humana diretamente. Um deles é a área de alimentação. Então, um dos grandes benefícios que o desenvolvimento científico e tecnológico traz aí para o desenvolvimento da sociedade foi o ganho, ou é o ganho na expectativa de vida dada pela melhoria da produção, né? O que deveria também diminuir a fome, mas não é o que acontece devido ao sistema de lucro do capitalismo. Olhando mais amplamente a questão do desenvolvimento tecnológico em termos de benefício para a nossa vida, nós podemos identificar também que na saúde talvez tenha sido o ganho mais significativo, porque desde o desenvolvimento de medicamentos até máquinas que facilitam diagnóstico e prognóstico e intervenção médica, vários ganhos aí na área da saúde que são significativos. Além deles, por exemplo, a engenharia genética, que hoje possibilita então os médicos fazerem intervenções, né, diretamente no corpo humano, já através de robôs, por exemplo, que detectam problemas, né, como tumores e câncer e assim por diante, né, há até máquinas que possibilitam fazer uma intervenção mais exata, como as impressoras 3D, que hoje, né, pode gravar em uma massa de gesso os exatos detalhes de um problema no corpo humano. Então isso é interessante. Então esses elementos que a tecnologia ajudou a desenvolver beneficiaram a saúde de tal forma que aumentou também a expectativa de vida e a qualidade de vida. Só para se ter uma ideia, de 2000 a 2015, nós ganhamos 5 anos de expectativa de vida. Portanto, a gente tem um ganho tanto na quantidade de vida, né, na expectativa de vida, como também na qualidade de vida. Basta olhar para nossas casas hoje. Nós temos um maior conforto. Tu tem geladeira, tu tem água quente, tu tens ar-condicionado, tu tens, né, iluminação, tu tem aparelhos de climatização do ambiente, tu tem carro, tu tens, né? Então, assim, se nós olharmos os desenvolvimentos tecnológicos, os avanços tecnológicos, eles foram significativos, possibilitaram maior conforto humano, facilitaram o trabalho do homem, facilitaram também o desenvolvimento e o gerenciamento dos problemas públicos, né, da população em geral, mas estão longe ainda de serem distribuídos igualmente para todos no Estado.
Outra área que teve bastante avanços significativos foi a área da comunicação e dos transportes. Acho que da comunicação não requer muitos comentários aqui, basta ver o avanço do celular, o avanço dos carros, estão mais tecnológicos, mais confortáveis, mais seguros, né? Em termos de designs mais sofisticados, cada vez mais futuristas, e, né? Em termos de celular, saiu do tijolão e está hoje no smartphone, então tu tem uma grande evolução aí significativa. Do ponto de vista da inter-relação desses veículos de comunicação, tu tem um que concentra todos eles, basicamente, exceto o transporte, né, nesse caso, que é o computador, que é a internet, são as redes sociais, né, então, que aglutina, né, desde a captura de som e imagem, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, até a inter-relação e a troca de experiências, né, através do Facebook, né, do Instagram, do Snapchat, do WhatsApp e assim por diante, né? E isso também sofreu uma evolução, né? Quem lembra aí o Orkut, né? Já obsoleto, né? Então essa comunicação, ela também trouxe grandes avanços para nós, mas também trouxe problemas, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje, por exemplo, nos meios de comunicação, é o problema da violência virtual. Punir alguém que pratica atos violentos na internet, desde discriminatórios, né, a roubos, saques, né, e invasão da privacidade. E aí tem um outro problema muito grande aqui para nós, que é o problema da liberdade individual e da segurança privada, que nas redes sociais tu não tem isso. Depois das revelações do Wikileaks, né, nós sabemos que nós somos vigiados, que a câmera que está ligada agora pode alguém estar monitorando e sabendo o que nós estamos fazendo aqui. Então existe isso. Então, basicamente a questão é: tem privacidade na internet? Há privacidade na internet? Não. Se não há privacidade na internet, quem viola a minha privacidade, qual é a punição para ele nas redes virtuais, nas redes sociais? A princípio não tem nenhum. Nós estamos com o marco regulatório da internet no Brasil e ainda não avançamos muito, e tem muitos problemas ainda. Tá? Então é preciso pensar essa questão, porque se tornou realmente uma questão problemática, porque isso destrói vidas, destrói famílias, causa um problema no setor jurídico, né, e no Estado como um todo. E talvez, sintetizando os impactos dessas evoluções tecnológicas, desses avanços tecnológicos, poderíamos dizer que se resumem no encurtamento das distâncias que tínhamos, tanto de comunicação quanto de locomoção, e na nossa concepção de espaço-tempo, né? O ausente é o presente e além desses problemas que eu acabei de mencionar, que surgiram com a tecnologia, nós temos um outro, talvez, mais gritantes deles, que é o problema da bioética. A bioética, ela é uma área de estudos tanto da ciência quanto da filosofia, porque ela vai levantar um problema ético-moral dentro da ciência. E a ciência se pressupunha autônoma, se pressupunha independente, mas essa autonomia e independência dela está vinculada a interesses, como nós já vimos comentado anteriormente. E esses interesses, eles acabam se sobrepondo, inclusive, àquilo que é justo, correto e racionalmente, do ponto de vista científico, aceitável. Nós podemos mencionar aqui questões como, por exemplo, a destruição do meio ambiente.
é um problema bioético, é um problema de bioética, por quê? Porque ali tu está destruindo a vida. Nós destruímos animais em questão de décadas, destruímos ecossistemas, estamos destruindo o planeta, né, com a poluição, por exemplo, a camada de ozônio. Nós estamos tirando a nossa proteção básica da Terra, que nos dá sustentação. Tudo isso com conhecimento, informação e desenvolvimento tecnológico. Hoje estamos correndo atrás do prejuízo para poder reverter essa situação. Mas nós já a causamos. E aí entra o problema ético. Por que agimos e continuamos a agir irresponsavelmente em relação ao planeta, aos outros, né, e a nós mesmos? Então, a bioética vai trazer esse problema da responsabilidade científica na produção do conhecimento. Ela não está aqui barrando a ciência. Não. A bioética está preocupada com a responsabilidade e a responsabilização da ciência pelos seus atos, pela produção do conhecimento. A ciência tem que ficar atenta a esses elementos, aos efeitos, às consequências de seus atos. Vamos pensar um problema aqui de bioética. Um nanorobô inserido no teu corpo. Ele dá problema. De quem vai ser a responsabilidade? Vai te causar uma série de doenças ou até mesmo a tua morte. De quem será a responsabilidade? Daquele que fez a pesquisa? Do robô que estava no teu corpo? Ou do médico que inseriu esse robô no teu corpo? Ou do Estado que possibilitou que as empresas e os hospitais utilizassem esse tipo de tecnologia no corpo humano? Então, tu tem um problema ali de responsabilização que é fundamental discutirmos. E quem faz isso é a ética e a bioética. Ora, a bioética, portanto, ela é uma área de conhecimento que ajuda a ciência a entrar nos eixos, vamos dizer assim. A ciência se dá conta de que a principal finalidade dela na produção do conhecimento é beneficiar a humanidade. É o benefício ao homem. Tudo aquilo que não beneficia a humanidade, o homem, em termos de potencializar as suas condições qualitativas de vida individual e social, isso deve ser considerado antiético. Então, a bioética vai colocar um ponto de interrogação gigantesco aí nessa questão da pesquisa científica e da responsabilização do cientista. Por isso, hoje, as universidades e grandes centros de pesquisas têm o Conselho de Ética que delibera sobre um determinado projeto. As questões da bioética hoje elas estão voltadas basicamente para os problemas da questão genética, da manipulação genética, né? Das células troncos, né? Do uso de medula para fazer intervenções diretas, né? Correções diretas no organismo humano, né? Através da tecnologia, né? E, portanto, isso é uma forma também, aquilo que Foucault falava. A bioética, ela se transforma em um biopoder, um controle sobre o corpo humano. Tu imagina o corpo humano sendo submetido a cada vez ao controle de máquinas. Máquinas gerenciando o problema de saúde teu, sem tu saber o que ela está operando, o que ela está fazendo, quem é que está fazendo tudo isso. E que informações estão buscando para isso e tirando de você. Então, tu tens aí um elemento significativo a ser discutido, que é o problema realmente da manipulação dos corpos.